Promovida pelo Instituto de Educação, uma importante palestra sobre hermenêutica reuniu alunos de Letras, Filosofia e Direito no Campus Marte. A palestra de hoje ela faz parte de um conjunto de atividades interdisciplinares que nós estamos fazendo desde o início do ano. Então nós envolvemos diferentes cursos com diferentes temas, diferentes disciplinas, para que o nosso aluno possa perceber que estar na universidade é muito mais que sala de aula, muito mais que giz, que data show apenas, né? Que essa conversa, esse relacionamento com outros cursos, com professores de disciplinas diferentes, também faz muito, principalmente que a maioria dos nossos alunos de hoje, né, fazem parte da licenciatura. A hermenêutica, por ser hoje uma disciplina filosófica, permite o entendimento dos pressupostos de vários discursos, seja o discurso jurídico, o discurso literário e o discurso que é praticado, né, no processo educacional, mais precisamente no ensino e aprendizagem. Quando a gente pega um texto, né, você olha para um texto, no primeiro momento a parte linguística parece a que chama mais atenção. Hoje, quando a mídia comenta sobre os textos dos alunos, então eles gostam de ressaltar a questão da ortografia, dos erros de concordância, mas muito além disso nós temos que falar da construção de sentido. Muitas vezes o aluno não tem essa facilidade em trabalhar com a língua, mas ele constrói textos interessantes, textos que trazem sentidos. E muitas vezes ele lê um texto e não consegue ver o sentido desse texto. Então essa construção de sentido hoje, num mundo contextualizado, é muito importante. Nós percebemos quantas pessoas depois acabam entrando para reclamar porque assinaram um contrato, não entenderam o que o contrato dizia, ou leem às vezes um texto literário e fica na superficialidade desse texto. Então, de que forma esses textos dialogam, um com o outro e conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia. A hermenêutica, de um modo geral, hoje está sendo interpretada como um conjunto de regras. Mas o que efetivamente é a hermenêutica? É uma disciplina filosófica que está até a substituir a epistemologia. E por que conceitual? Porque os conceitos tratados historicamente permitem, se entender a hermenêutica como um instrumento de intervenção na compreensão de fatos, textos e mesmo de atitudes. A interpretação de texto é fundamental, entende? Porque o que está acontecendo é justamente ao contrário disso. Nas escolas eles não estão dando essa importância que deveria dar na questão da leitura, que é super importante, então está passando meio que despercebido. As pessoas falam vão para as escolas sem ter base, principalmente de leitura, que eu acho que é super importante. Quando você tem cursos diferentes interagindo numa palestra, você tem essa troca de olhares, essa troca de conhecimento, você acaba agregando coisas diferentes. E o interessante é que na área de conhecimento você tem alguns pontos em comum que você pode desenvolver sobre as diferentes perspectivas. A hermenêutica hoje, particularmente na interpretação de Dilthey, Heidegger e Gadamer, permite um agregar de valor, de conhecimento aos alunos de diversas áreas, como nós temos aqui, Direito, Filosofia e Letras, no seguinte sentido: primeiro, na formação profissional efetiva, pela capacidade de análise que poderão realizar dado o conhecimento da hermenêutica. Dentro do mercado de trabalho, muitas vezes assim, a gente sai da faculdade de letras, por exemplo, que é muito abrangente, você tem um campo de atuação muito grande e talvez você tenha alguns apontamentos, alguns direcionamentos aí do que você gosta mais, do que você quer estudar, se especializar, fazer uma pós-graduação. Então acho que é bacana nesse sentido, você está buscando coisas que estão dentro da sua área, mas que abrem o seu leque de possibilidades para futuramente buscar isso, depois que terminar a faculdade. Porque é o que a gente aprende muito aqui com os nossos professores, que ensino é contínuo, você nunca deixa de estudar. Então, nesse ponto eu acho que o impacto é bem positivo. Tudo que está relacionado com a educação em si é super importante, então a gente tem que participar mesmo, tem que fazer o máximo para estar sempre inteirando cada vez mais, com todos os assuntos que são pertinentes à própria filosofia, E a filosofia, na verdade, nada mais é do que estar sempre em contato com o conhecimento, procurar cada vez mais,
usar a razão em cima de tudo, né? Quando nós trazemos o nosso aluno para dialogar, para conversar, para entender, para se relacionar, você está trazendo a vida acadêmica. Né? E essa vida acadêmica de diálogo, de debates, de combates, porque o diálogo é um combate, então você engrandece o aluno e ele depois traz também para as outras disciplinas que não estão sendo contempladas hoje, essa discussão. Então todos ganham.